Então, saudações aí aos alunos do primeiro ano. Vamos corrigir as atividades complementares de matemática da semana 1. Ok? Professor Wenderson Santos. A matéria, potência de base 10. Eu faço um breve comentário sobre a matéria, né? Em si, potenciação. E vamos às atividades aqui, ok? Escreva os números abaixo na forma de potência de base 10. Então, aqui, ó, 1000 seria, no caso, 10 elevado a 3. Depois, 0,001, 10 elevado a menos 3. Perceba, quando o número é muito grande, vamos dizer assim, o expoente é positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo, tá? Atenção para esse detalhe aí. 10.000, 10 elevado a 4. Só você contar aqui a quantidade de zeros que tem. E aqui nesse caso, você vai contar quantas casas decimais que o número tem. Então aqui eu tenho 4 casas decimais, então 10 elevado a menos 4. Aqui na letra E, 100.000, 10 elevado a 5. Na letra F, 10 elevado a menos 5. Na letra G, 1 milhão, 6 zeros, então 10 elevado a sexta. Na letra H, 10 elevado a menos 6. 6 casas decimais. Na letra I, 10 milhões, 10 elevado a 7. Na letra J, 10 elevado a menos 7. Na letra K, 100 milhões, 10 elevado a 8. Ok? Então, ou seja, é só você perceber se o expoente é positivo ou ele é negativo. Claro, tudo na base 10, ok? Então vai depender do número. Se o expoente for positivo, você vai contar o número de zeros, né? Se ele for negativo, você conta a quantidade de casas decimais que o número tem, ok? Então essas são as atividades da semana 1. Já vou direto para as atividades da semana 2, ok? Então, a semana 1 e a semana 2, a gente vai corrigir aqui agora. E aí, antes de realizar as atividades, leia as páginas 16 e 17 da apostila e faça as atividades das páginas 17 e 18. Então, você deveria ler as páginas da apostila, claro, e depois realizar as atividades. A correção dessas atividades também virá em um outro vídeo, ok? Então, aqui na número 1, calcule o valor de M, sabendo que M é esse número aqui, né? Se você fizer essas contas aqui, vai ficar muito difícil, porque nós não vamos usar a calculadora por enquanto, né? Então, a gente vai ter que utilizar ou transformar esses números aqui em potências de base 10, ok? Então, vamos à correção aqui, ó. São 5 casas decimais, então é 10 a menos 5. Aqui são 2 casas decimais, então é 10 a menos 2. Lembrando que tem um expoente lá, ó. Não esquece dele não. Depois 3 casas, depois 10 elevado a 3. Todo mundo sobre 10 elevado a menos 3. 3 casas decimais, aqui ó, 10 elevado a menos 3. Então vai ficar 10 elevado a menos 5, normal, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado a 3. De onde apareceu esse menos 4 aqui? É uma propriedade, potência de potência. Então é menos 2 vezes 2. Ok, pessoal? Então, 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado a 3, sobre 10 elevado a menos 3. Aqui em cima agora, ó, o numerador. Potências de mesma base. Conservo a base. Somos expoentes. Então ficou menos 5, menos 4, mais 3. Vou somar os expoentes. Então aqui é como se eu tivesse duas dívidas. Devo 5, devo 4, vou dever 9. Devo 9, pago 3, fico devendo 6. Ok, pessoal? Então, aqui ficou 10 elevado a menos 6, dividido, né? O traço de fração indica uma divisão, por 10 elevado a menos 3. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base 10, subtraio os expoentes. Então, aqui vai ficar menos 6, normal, menos o menos 3. Então, são dois sinais negativos mesmo, tá? Um da subtração, o outro do número, que é menos 3. Como é que é menos e menos? Vai dar mais. Então, menos 6 mais 3. Devo 6, pago 3,
fico devendo 3. Então, meu resultado final é 10 elevado a menos 3, que é o mesmo que 0,001. Então, essa é a resposta da primeira pergunta, ok? Nós relembramos aí, né? Vimos aí novamente as propriedades de potência e depois a potência de base 10, como a gente já está vendo aí. Agora aqui na outra questão, que deveria ser a 2, mas ficou sem o número ali, escreva os seguintes números utilizando a notação científica. Agora a gente vai entrar num outro ponto da nossa matéria, né? Que é a notação científica. Notação científica é uma forma mais simplificada da gente escrever determinados números. Para a gente não utilizar tantos zeros, né? A gente escreve na notação científica, que utiliza as potências de base 10. Então, por isso que a gente estudou potência de base 10 anteriormente, para a gente poder chegar aqui e utilizar a potência de base 10 para a notação científica, ok? Então, 500 mil. Na notação científica, basicamente, a gente vai movimentar quem? A vírgula, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, tá? Nós vamos ver aqui em cada caso. Então, a gente tem aqui nesse primeiro número, letra A, 500 mil. A vírgula está aqui, ó, no final, depois das unidades. Quando a vírgula não aparece, gente, ela está no último número à direita, óbvio, após as unidades, tá? Então, a vírgula, ela está aqui. Então, nós vamos deslocar essa vírgula, ou seja, nós vamos deslocar a vírgula para onde? Para a esquerda. Por quê? A gente vai em direção ao número 5. Não faz sentido nenhum eu continuar indo para o outro lado. Então, nós vamos deslocar essa vírgula para a esquerda. Então, vou deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então, ficou 5 vezes 10 elevado a 5. Então, ou seja, o número de casas que você deslocar ou para a esquerda ou para a direita vai ser o seu expoente da base 10. Esse expoente vai ser ou positivo ou negativo, depende do número, tá? Como nós deslocamos aqui para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Agora, aqui na letra B, nós vamos deslocar para onde? Para a direita. A vírgula está aqui aparente, né? Então, nós deslocamos 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, se são 4 casas para a direita, o meu expoente vai ser negativo. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a menos 4. Na mesma coisa aqui na letra C, nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Agora aqui nós temos esse número aqui gigante, ó. 160 milhões, não é isso? 160 milhões. Então, o que a gente vai ter? A vírgula está aqui, ó, o número é grande, então a vírgula está depois das unidades. Então, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 8 casas para a esquerda. Então, vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 8. Ah, mas por que é 1,6 e não é 16? Lembra, está na matéria também. Para eu escrever um número em notação científica, esse número aqui, ó, que vem antes da potência de 10, ele vai ter que ser entre 1 e 9, apenas, tá? Não se esqueçam disso, porque senão fica errado. Agora aqui, na letra E, nós vamos deslocar a vírgula para onde? Para a direita. Então, vou deslocar a vírgula para a direita. 1 casa, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 4,1 vezes 10 a menos 5. Em resumo, se o número é muito grande, o expoente da base 10 vai ser positivo, claro. Se o número é muito pequeno, o expoente da base 10 vai ser negativo, tá? Temos ainda aqui, ó, AF, 12 bilhões 500 milhões. Então, como o número é muito grande, a vírgula está aqui no final, ó. Ela não aparece, mas ela está aqui. Não precisa dela aparecer, né? Então, nós vamos deslocar a vírgula para onde? Para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, ficou 1,25 vezes 10 elevado a 10. Ok, pessoal? Depois, temos a outra atividade aqui, ó. Sabe-se que A é esse número e o B é outro número.
Nessas condições, escreva o número que expressa o produto de A vezes B. Produto é multiplicação, tá? Então vamos escrever os números aqui. Pede lá para eu usar a notação científica, né? Então, eu não posso simplesmente fazer a multiplicação. Então, eu tenho que reescrever esses números aqui na notação científica. Fica 1,3 vezes 10 a menos 2. Desloquei a vírgula para a direita, tá? Vezes 5 vezes 10 a menos 2. Desloquei a vírgula para a direita também, ok? Então, eu organizei aqui, peguei 1,3, coloquei próximo ao 5 e deixei as potências de base 10 lado a lado. Por quê? Porque aqui eu vou somar os expoentes, né? Conservo a base, somo os expoentes. Devo 2, devo 4, vai ficar menos 4. Então, vai ficar 6,5 vezes 10 a menos 4. Então, ou seja, eu vou ter, vou deslocar a vírgula, no caso, 4 casas, tá? 1, 2, 3, 4. Então, ficou 6,5 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, vamos lá. Próxima questão. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Escreva em notação científica essa velocidade. Então, é só a gente deslocar a vírgula para a direita. Nós vamos deslocar ela 5 casas. Então, a resposta vai ser 3 vezes 10 elevado a 5. Ok? Por último, a massa de um objeto A é 5,4 vezes 10 elevado à quarta e a de um objeto B é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Determine a razão entre a massa do objeto A e em relação ao objeto B. Razão, divisão, tá? Então, aqui, ó, A dividido por B, A sobre B. Quem que é A? 5,4 vezes 10 à quarta. Quem que é B? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Eu posso dividir isso aqui, ó, 5,4 dividido por 3. Vai dar 1,8. E aí eu faço divisão de potências de mesma base. Conservo a base, somo os expoentes, ok? Então fica 1,8 vezes 10 elevado a 4 menos 2. Conservo a base e subtrai os expoentes, tá? Conservo a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Menos e menos deu mais. Então acabou ficando 4 mais 2, que é 6. A sobre B ficou 1,8 vezes 10 elevado a sexta. Ok? Então é 6 casas. Então, perdão, 1.800.000. Tá certo, gente? Que dá esse resultado aí. Então tá aí, correção das atividades complementares da semana 1 e da semana 2. Em breve, voltarei com outro vídeo para corrigir as atividades do PET. Ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.